amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Bom é estarmos aqui, bom é louvarmos ao Senhor, bom é podermos ter o privilégio de desfrutar da presença desse Deus que é tão maravilhoso. Irmãos, quando eu olhei a agenda da igreja e que vi o meu nome, no mesmo momento que eu vi ali, eu pedi a Deus que me desse uma palavra. Eu entendo que você veio aqui nessa noite buscando algo da parte do Senhor. Eu entendo que você veio aqui buscando uma palavra da parte de Deus. E desde janeiro, quando eu peguei a agenda da igreja que eu vi e eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra que está lá em Atos 9, capítulo 9, versículo 36. Atos, capítulo 9, versículo 36. E como esse ano, 9:36. E como esse ano o tema da igreja é ser uma igreja para a comunidade, eu me lembrei de uma mulher chamada Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram num cenáculo ou quarto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um Simão chamado Curtidor. Irmãos, eu dei um tema para essa mensagem. Eu não tenho costume muito de dar um tema para as minhas mensagens, mas hoje eu dei um tema que é assim: servindo ao Senhor com o melhor que há em mim. É interessante notarmos que tem muitos fatos aqui que nos chamam a atenção. E o primeiro é que quem era Dorcas? Quem era Tabita? Quem era essa mulher tão notável no meio daquela região, no meio da cidade de Jope? Primeiro, a primeira coisa que a Bíblia vai descrever sobre Dorcas, ou sobre Tabita, é que ela era uma discípula. Guarde bem essa palavra. E isso me faz refletir em muitas coisas. A primeira delas é a nossa identidade. Eu só posso ser luz para a minha comunidade. Eu só posso ser luz para as pessoas que estão ao meu redor se eu souber quem eu sou, em quem eu sou e a quem eu sirvo. Se eu não tiver bem claro o meu papel na sociedade, o meu papel na comunidade, eu não tenho como ser luz para essa comunidade. Se eu não tenho dentro de mim, bem certo, na minha mente e no meu coração, quem eu sou em Deus, não adianta. Eu, Thaís, sou filha, sou mulher, sou formada em administração, sou administradora, mas nada disso importa. O mais importante não é aquilo que você faz. O mais importante é a sua identidade de servo, serva e filho de Deus. Você pode ser qualquer coisa nessa sociedade. Você pode ser médico, advogado, doutor, juiz, promotor. Você pode ser psicólogo. Mas se você não tiver em mente que você é filho de Deus, que você é servo do Senhor, que você é discípulo de Cristo, não adianta. Eu, Thaís, sou filha de Zé, de Rose, irmã de Tiago, esposa de Cleiton. A gente na vida tem muitas identidades. E as pessoas nos conhecem aí fora por muitas coisas. Mas se procurassem saber hoje quem é você aí na sociedade,
as pessoas com quem você convive, o que as pessoas diriam ao seu respeito? Qual é a primeira coisa que as pessoas diriam sobre você? A primeira coisa que me alegraria, por mais que eu tenha várias identidades e vários papéis na sociedade, o que me alegraria era ouvir: ela é uma serva do Senhor, ela é filha de Deus, ela é uma discípula de Cristo. Havia naquela cidade uma mulher que era conhecida primeiro como discípula de Cristo. Interessante, meus irmãos, é que a Bíblia vai dizer que Talita, aí sim vem os outros papéis dela, que ela, Tabita, Dorcas, ela era alguém notável na sociedade. E a Bíblia ainda vai dizer o porquê ela era notável. Primeiro, pelas obras que ela praticava. Segundo, pelas esmolas ou ajuda financeira que ela fazia aos pobres. Eram duas coisas que chamavam a atenção em Tabita, e eu quero ler agora com vocês 1 Pedro 3,15. Projeta, por favor, minha irmã. 1 Pedro 3,15. Porque eu quero que você saia daqui hoje sabendo, em primeiro lugar, a sua identidade. Antes, santifique-se em Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vós. Se perguntarem hoje a você qual é o motivo em que você não desiste nos momentos da aflição, se perguntarem hoje a você por que você luta para manter o seu casamento, por que você luta pela sua família, enquanto o mundo aí fora acha normal tudo o que acontece, uma sociedade destruída. Se perguntassem a você qual é a razão pela qual você serve ao Senhor, você teria essa coragem de dizer: eu sirvo ao Senhor porque eu acredito no Deus vivo. Eu sirvo ao Senhor porque Ele fez na minha vida. Eu sirvo ao Senhor por diversos motivos, mas eu sirvo ao Senhor porque eu amo ao Senhor e Ele é tudo para mim. Porque existem crentes, irmãos, que parece que é membro do FBI. Ninguém sabe que ele é crente. Só quem sabe é quem está na igreja, porque vê ele no domingo, na quarta, de vez em quando na escola bíblica. Mas não sabe qual é a identidade, ou ele não sabe dizer o motivo pelo qual acredita no Senhor Jesus, pelo qual serve ao Senhor Jesus. Mas Dorcas, ela tinha bem clara a sua identidade. Afinal, ninguém chama a atenção se não for pela presença do Senhor. E ela chamava a atenção por ser discípula, ela chamava a atenção pelas obras que ela praticava. E aí a versão KJA vai dizer assim: Ministério das Boas Obras. Não diz todas as obras, mas pelo visto, para ela ser notável, ela praticava muitas obras que eram dignas de ser notável. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 20, vai nos dizer assim: insensatos, quer certificar de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por boas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? É do 14, minha irmã. Versículo 2, 14. Tiago vai falar, meus irmãos, sobre a fé e as obras, essa dicotomia que nós temos. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não acompanhadas de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Parabéns, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Meus irmãos, do que adianta você dizer que tem fé? Do que adianta você dizer que crer no Senhor Jesus, se a sua fé não é evidenciada pelas suas obras? Quem crer no Senhor Jesus verdadeiramente, quem tem fé, o seu modo de viver é diferente.
Do que adianta eu dizer que tenho fé? É isso que Tiago vai dizer. Ver meu irmão passar necessidade e eu não socorrê-lo. E não é só Tiago que diz isso não. Naquele grande dia, quando diante do Senhor nos apresentarmos, muitos de nós talvez vamos dizer assim: Senhor, mas em teu nome eu ministrei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu expulsei demônios. E aí o Senhor vai dizer assim: afasta-te de mim que eu não te conheço. Tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber, e nu e você não me vestiu. Irmãos, não que o único papel da igreja seja o assistencialismo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que quando nós temos a verdadeira fé em Jesus, a nossa luz, a luz de Cristo em nós, brilha no mundo aí fora e na comunidade. Tem muitas pessoas, vocês não imaginam o quanto, que precisam de nós. Tem muitas pessoas aí fora que estão com as suas vidas destruídas. Tem muitas pessoas aí fora passando por muita dificuldade. E onde eu e você, como igreja do Senhor, como servo do Senhor, como discípulos de Cristo, onde estamos nós? Onde estamos nós, meus irmãos? Aquela mulher dedicava sua vida a ser discípula de Cristo, mas ela fazia obras, ela ajudava as pessoas financeiramente, ou seja, ela dava o seu melhor, ela servia a cidade de Jope com aquilo que ela tinha de melhor. E se você olhar dentro de você, Deus lhe deu uma capacidade enorme para você ser luz aí fora. Mas você tem se escondido. Mas você muitas vezes está preocupado com as suas coisas. Muitas vezes você está preso aos seus interesses, sonhos e planos e projetos. E esquece que você não veio a esse mundo por um acaso. Você não veio a esse mundo para um passeio. Você já parou para pensar que você veio a esse mundo porque Cristo tem um propósito na tua vida? Você já parou para pensar que o emprego que você tem foi porque o Senhor te deu com um propósito? Você já parou para pensar que o casamento que Deus te deu foi com um propósito? Você não casou apenas para satisfazer a sua carne? Você já parou para pensar que a família que Deus te deu é porque Deus tem um propósito? Meu irmão, irmã, tudo que Deus nos dá é bom, é perfeito e agradável, mas é com um propósito. Deus não é menino. Deus não nos dá nada apenas para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, a nossa necessidade. Deus nos dá porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele cuida de nós. Meus irmãos, só que acontece que, em algum momento, Dorcas adoeceu. E essa doença levou à morte. E essa mulher, tão notável nessa cidade, morreu. Eclesiastes, versículo 9, capítulo 12, vai dizer que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Por que eu estou lendo isso? Talvez você tenha pensado, uma mulher como Dorcas, que serve ao Senhor, que prega a palavra, que é discípula de Cristo, e morreu, e adoeceu. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. E por que eu li esse versículo? Porque quando eu adoeci, foi um dos questionamentos que as pessoas me fizeram. Mas você serve ao Senhor, adora ao Senhor, é toda direitinha, é toda certinha, como as pessoas têm esse costume de dizer, né? Que quem é crente é todo certinho, é todo direitinho. E você está passando por isso tudo. E eu falava para as pessoas assim, eu não sei porquê, eu não entendo, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. E eu confio nele e no poder dele sobre a minha vida, para ele fazer muito mais do que eu peço, sonho ou imagino. Meus irmãos, só que aí, alguém ouviu falar que Pedro estava perto.
Alguém ouviu falar que Pedro estava por ali próximo. Pedro estava na cidade vizinha. E aí foram procurar Pedro. Pedro, vem socorrer a gente. Pedro, vem. E Pedro vai até Jope. E Pedro, ao entrar ali naquela casa, as mulheres estavam chorando, e as mulheres correm até Pedro, e as viúvas chegam e dizem, começam a chorar e mostram as roupas que Dorcas fazia. Dorcas era uma costureira. E eles mostravam as roupas, contavam as obras que Dorcas fez. Dorcas estava morta, mas as suas obras tinham prevalecido naquele lugar. As suas obras serviram como testemunho de fé daquela mulher. Ser luz para a comunidade é um chamado para socorrer pessoas. E eu fico olhando que duas pessoas, dois servos do Senhor, Pedro em Jope, Pedro em Lida, Dorcas ali, usados de forma diferente pelo Senhor. A primeira coisa quando Dorcas morre, que as pessoas ao ouvirem falar, existe Pedro ali, ó, Pedro está perto, Pedro está na cidade, está próximo, vai chamar Pedro. Meu irmão, se alguém notável dessa cidade morresse hoje, como Dorcas morreu, as pessoas te procurariam como referência de cristão? Se o lar hoje está destruído, ou alguém fosse acontecer alguma coisa no lar, quem seria a primeira pessoa como referência de cristão que as pessoas aí fora chamariam? Os seus vizinhos te chamariam caso acontecesse alguma coisa na casa deles, alguém passasse mal, alguém morresse, adoecesse, uma briga, alguma coisa, as pessoas pensariam em você como referência de servo do Senhor? A gente não dá aquilo que a gente não tem. Meus irmãos, todas as viúvas o cercaram, estavam chorando, mostravam o que Dorcas tinha feito. E eu acho interessante aqui Hebreus capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: Hebreus capítulo 4, versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Pedro era um apóstolo conhecido, renomado. A sombra, onde Pedro passava, que a sombra dele tocava em alguém, era curado. Os discípulos, os apóstolos estavam passando por um momento de grandes milagres. Eram pessoas notáveis. Mas Pedro foi no quarto, pediu que todos saíssem. Às vezes, meus irmãos, o problema de não acontecer milagres, o problema de não acontecer maravilhas, é porque a primeira coisa que acontece quando Deus usa alguém para curar outro é a idolatria, é a pessoa achar que é melhor do que o outro. Mas Pedro foi para o quarto e ali naquele quarto ele ajoelhou. Eu acho interessante, eu imagino aquela cena. Isso mostra que o milagre não vinha de Pedro, vinha de Deus. Pedro naquele quarto sozinho orou ao Senhor de joelhos, e aquela mulher ressuscitou. É interessante que quando quando a Bíblia vai dizer que chamou Pedro, tem uma palavrinha na versão da KJA que diz que Pedro levantou-se. Essa é a noite de você se levantar na presença do Senhor. Chega, meus irmãos. Chega de ver o mundo aí fora pedindo socorro e a gente não fazer nada. Chega de, às vezes, dentro do nosso próprio lar, a gente não ser referência de cristão. No teu lar, quando acontece algum problema, qual é a primeira pessoa que as pessoas procuram da tua família para orar, para conversar, para aconselhar? Às vezes é no teu próprio lar. Às vezes nem no teu próprio lar você tem dado exemplo. É duro, é difícil. A gente precisa, meus irmãos, servir ao Senhor com o nosso melhor. Quantas vezes você tem a possibilidade de dar o seu melhor a Deus e você não tem dado?
Deus te deu o dom de ensinar, Deus te deu o dom de fazer tantas coisas, e você tem guardado para você, enquanto você pode fazer muito mais pelo seu próximo aí fora. Irmãos, e para resumir, quando aquela mulher ressuscita, Pedro chama os santos, especialmente as viúvas. Eu acho interessante, porque Dorcas servia, é bem claro que Dorcas fazia obras em questão das viúvas, e Pedro vai e chama os santos, e chama as viúvas e diz: aqui está Dorcas. Meus irmãos, eu fico imaginando que Dorcas não ressuscitou por acaso, porque ela era serva do Senhor, e ela morreu em Cristo, e quem morre em Cristo está melhor do que quem está aqui. Mas havia uma necessidade. Eu e você somos vasos. Eu e você não fazemos o que nós queremos. A gente faz o que o Senhor quer. A nossa vida vai até onde o Senhor quer. E é por isso que eu não tive medo quando eu passei por tudo que eu passei, porque eu entendi, compreendi que a minha vida era de Deus, era para a glória de Deus. Meus dias estão contados por Deus, os seus dias estão contados por Deus, os nossos dias estão contados. E que o Senhor é o dono da nossa vida, então não é o diagnóstico do médico, não é o diagnóstico, a palavra do advogado, que vai determinar o que acontece ou o que não acontece na tua vida. É Deus. O problema, meus irmãos, é que às vezes a gente não tem a fé suficiente para ver alguém enfermo e orar por ele e crer que o Senhor vai curar. É por isso que a gente não ora. Muitas vezes a gente não crê realmente no que está escrito e no poder de Deus, ou acha que é algo que ficou no passado. Não. Assim como o Senhor usou aqueles discípulos, assim como o Senhor usou aqueles apóstolos, assim como o Senhor usou a igreja primitiva, que era uma igreja notável, Ele quer nos usar também. Ele quer usar eu e você para sermos luz para a comunidade. Essa é uma noite, meus irmãos, de nós refletirmos sobre isso. Eu quero encerrar lendo Deuteronômio 6:5. Essa é uma noite de nós olharmos para dentro de nós. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. A gente só consegue, meus irmãos, expressar esse amor quando nós temos a fé firme e verdadeira em Deus. E esse amor, meus irmãos, é expresso de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Deus te chamou para ser remédio nessa comunidade, para ser cura nessa comunidade. Aonde você estiver, o Senhor te chamou. Eu quero que você nessa noite fique de pé. Vamos louvar ao Senhor. E nesse momento você vai fazer a última oração desse culto. Você vai falar com Deus. Acho que a última não, mas a penúltima, que o pastor deve encerrar orando. Você vai falar com Deus. Não é uma missão fácil, meus irmãos. Mas nós precisamos ser luz para ir para fora. Nós precisamos de Pedros, de Paulos, de João, de Marias, de Dorcas. Você está disposto a se deixar ser usado pelo Senhor? Do Senhor, meus irmãos, aonde quer que os discípulos estivessem, aonde quer que aqueles homens estivessem, na prisão, nos hospitais, no templo, eles eram usados como instrumento do Senhor. Não importa o local que você esteja, o mais difícil, na prisão, eles viam a oportunidade de ser luz na vida de alguém. E acontecia assim naquela época. De repente Paulo e Silas estavam ali na prisão e começavam a louvar, e as cadeias eram quebradas. De repente Paulo, Pedro ou João iam no templo e alguém estava ali enfermo e era curado. E porque com nós tem que ser diferente.
Deus nos chamou com o propósito de ser luz para essa comunidade. Deus nos chamou com o propósito de ser igreja que é luz para a comunidade. Então é isso que nós temos que ser. E nessa noite você vai sair encorajado, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. E a partir de hoje, no nome de Jesus, você não vai ter mais medo. O Espírito Santo vai te dar coragem. E quando você vê, você já vai ter orado. E quando você vê, você já vai ter falado. E quando você vê, você já vai ter profetizado. No nome do Senhor Jesus. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.